Bom dia, já está no ar mais uma edição do canal Aquaviário. Confira agora os destaques que preparamos hoje. Cilindros armazenados no porto. Especialistas alertam para o perigo dos gases tóxicos. Terminal portuário implanta sistema online de monitoramento de cargas. Lar Fraterno, uma instituição que dá exemplo de amparo ao idoso. No quadro Profissão, você vai conhecer a rotina de um gerente de terminal portuário. O canal Aquaviário começa agora. O perigo ronda a região. Os cilindros contendo gases tóxicos e inflamáveis continuam armazenados no Porto de Santos. A Codesp ainda não apresentou um plano para a queima desses produtos sem colocar a população em risco. O caso virou alvo de inquérito pelo Ministério Público, que investiga esse material que foi deixado no Cais Santista há 20 anos. Este engenheiro químico, que faz parte do Conselho do Meio Ambiente de Guarujá, alerta para o risco dos cilindros que estão no Armazém 11 do Porto de Santos. Existem nesses cilindros, são 115 cilindros, diferentes substâncias químicas. Então há substâncias químicas inflamáveis, há substâncias químicas tóxicas e há substâncias explosivas. Entre as diversas substâncias que estão lá armazenadas, tem duas que são muito perigosas. A fosfina, que é uma substância tóxica, muito empregada para suicídios, que caso vaze esse cilindro, conforme mostrado pela própria Codesp, uma população no raio de 2 quilômetros do Armazém 11 está sob risco de morte, talvez 20, 30 mil pessoas. E a mais perigosa que tem lá é o diazometano, que é uma substância explosiva, que também, como mostrado pela Codesp, se vier ter algum tipo de acidente, o raio de mortalidade dele são 9,6 quilômetros. A estimativa é que o material esteja armazenado no Cais Santista há 20 anos e recentemente foi encontrado por técnicos da Codesp. Vanderlei cobra providências urgentes. A grande questão nisso tudo é que o risco que esse material armazenado lá representa é inaceitável. E as próprias normas, os próprios documentos legais, se há um risco inaceitável, você tem de agir de forma a cessar a fonte. Este especialista explica que alguns cuidados devem ser adotados para o descarte correto deste tipo de material. Você tem que separar, primeiro, os tipos de produtos que são explosivos, né? E o próprio transporte ele deve ser feito em pequenas quantidades, porque você não pode transportar tudo de uma vez, aí até por uma questão de risco, né, que está associado a isso. Enfim, esses são os cuidados que nós temos que ter aí na elaboração de um plano. E ele diz ainda: a válvula é que está fora de especificação, porque a válvula, a cada 2 anos, ela tem que ser retirada, trocada, é feita uma manutenção. Esse produto está há 20 anos, portanto, essa válvula ela pode apresentar problemas e ter até um vazamento a qualquer momento, né? Os produtos que estão lá dentro, normalmente, eles se cristalizam, em alguns casos, né? E aí você aumenta aí o risco aí nesse manuseio. Então, esse plano ele tem que contemplar a parte ambiental e a parte de segurança, né? Porque vai ter que ser feita uma desgasificação desse cilindro. Hélio também falou da intenção da Codesp querer, no início, queimar os gases na base aérea de Santos. Primeiro que a base aérea não foi concebida para esse tipo de coisa, né? Nós temos lá colégio, temos funcionários, temos o soldado, temos todo o comando lá, tem os moradores, família dos soldados, dos oficiais, enfim, e temos ali bem próximo à favela do Caixão também. Então, risco por risco, né, ali seria um local inadequado para isso. Qual seria um outro local? Talvez uma pedreira, né, uma depressão, um local mais distante. Enquanto isso, os cilindros passam a ser mais uma preocupação para a população da Baixada Santista. A solução ideal seria você tentar desgasificar isso
em alto mar. Ele vai manter realmente um risco para aquelas pessoas ali que estão naquele local, mas um risco menor para um maior número de pessoas que poderiam se acidentar. Teria de primeiro ver a integridade do cilindro, caminhões apropriados, fazer o roteiro, mas o que eu bato é, esse material tem que ser retirado de onde ele está armazenado e levado para outro local ontem, enquanto se decide como vai ser a destinação final. Senão, não é justo manter tantas pessoas sob um risco tão grande. Segundo determinação do Ministério Público, a Codesp conseguiu um prazo maior para informar sobre o destino dos cilindros. A estatal tem até o próximo dia 20 para anunciar o que será feito com esse material. Tecnologia a serviço do Porto de Santos. Terminal Portuário implanta portal online para facilitar planejamento logístico das operações. Veja a reportagem. O sistema é inédito. Segundo a gerente comercial de operações logísticas, essa nova tecnologia vai proporcionar que os clientes acompanhem em tempo real todas as etapas da movimentação de carga. Tudo isso pelo portal eletrônico. Esse serviço de monitoramento foi um painel criado para que o cliente possa acompanhar 100% da sua operação com total transparência em tempo real da sua carga. O serviço está disponível para as operações realizadas no terminal de contêineres e para os centros logísticos e industrial aduaneiro de Santos e Guarujá. O objetivo é aumentar a produtividade e a competitividade. Consequentemente, a gente acaba ganhando também, porque o cliente se planejando, ele consegue passar um planejamento melhor para Santos Brasil e a gente consegue controlar os tempos dos nossos clientes também, dentro da operação. Dentro desse sistema, existe um painel de performance, onde o cliente consegue ter acesso somente aos dados solicitados por ele. Ele entra em contato com a gente através da nossa central de atendimento, que é com relacionamento com o cliente. Ali a gente faz a consulta do que ele precisa, do que ele quer medir, na verdade. A gente já passa um login para ele com uma senha e ali ele extrai todos os relatórios. Diariamente, o portal é atualizado de 6 em 6 horas. Em cada novo serviço, o sistema gera relatórios quantitativos. Na verdade, ele vai customizar conforme ele quer ver a carga dele. Mas ele pode pegar a presença de carga, os padrões, a presença de carga, pesagem, avaria, tempo de desova, todos os tempos são medidos, tempo para carregamento, todos os tempos são medidos. Mas ele vai customizar conforme cada cliente quer ver a sua operação. A gerente comercial garante que o sistema ajuda na logística do cliente, evitando os congestionamentos fora do terminal. Porque o cliente, ele tendo toda uma mapeada a operação dele, ele consegue fazer os carregamentos, programar seus carregamentos e de uma forma mais transparente ele identificar como é que está o movimento até dentro do nosso terminal. Mas ajuda bastante, acho que todo cliente se planejando acaba melhorando o planejamento do terminal. A limitação do calado no Porto de Santos já está preocupando os usuários do complexo marítimo. A profundidade máxima cai de 13,2 para 12,3 e atinge a operação dos terminais. E segundo o Sindicato de Agências de Navegação Marítima, o Sindamar, o prejuízo pode chegar a $1.600.000 por cada navio. No dia 3, os trabalhadores da Elan Terminais se reuniram em assembleia e não aprovaram a contraproposta da empresa referente ao aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2018. E atenção associado, fique atento às próximas assembleias. No dia 18 de julho, os funcionários da TEG, que cumprem horário administrativo, se reúnem em assembleia para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho referente ao Banco de Horas 2017-2018. O encontro acontece às 11 horas da manhã no auditório da empresa, que fica na Avenida Bento Pedro da Costa, número 65, em Conceiçãozinha, no Guarujá. Venha, compareça e participe. No quadro Direito do Trabalhador, advogado tira dúvidas sobre um tema muito relevante: educação. E mais, a rotina de um gerente de terminal portuário é o que você vai conferir no quadro Profissão. Já já a gente volta, fique por aí.
Você sabia? Vergueiro é o cabo de arame, corrente ou vergalhão que serve para fixar determinadas peças de um navio ou embarcação. Canal Aquaviário. Apoio Orion, administradora de benefícios. Telefone 3271-9099. Visite nosso site. Há mais de 70 anos, o Setaporte é o Sindicato do Trabalhador Portuário. Forte, moderno e participativo. Representa hoje mais de 15 mil trabalhadores que atuam nas agências de navegação, terminais e operadores portuários. Aos mais de 4 mil associados, o Setaporte oferece atendimentos na área social, trabalhista, educacional e jurídica. Setaporte, retaguarda inteligente. A partir de agora, faremos várias assembleias para discutir os acordos e convenções coletivas deste ano. Vamos ouvir suas reivindicações e lutar por elas. Essa é a nossa missão. Venha, compareça, discuta e participe das assembleias para fortalecer o seu sindicato nessa luta. Setaporte, retaguarda inteligente. Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Setaporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor. Você sabe o que faz um gerente de terminal portuário? É o que você confere agora no nosso quadro Profissão. Acompanhe. Desde maio deste ano, Marcos exerce a função de gerente de terminal, responsável por manter em ordem toda a operação do local. O coração do terminal são as empilhadeiras, então eu sempre busco ver a disponibilidade de máquina, como é que a gente está, e mediante esse quadro de empilhadeira a gente vai ajustando a nossa operação. Mas antes de ser gerente, ele passou por quase todas as funções dentro da empresa e conta qual o principal desafio por aqui. Quando a gente não tem a disponibilidade de máquina e a gente já está com uma programação feita, então a gente tem que tentar coordenar, tem que tentar dar um jeito com a agência, seja com o cliente, para conseguir organizar da melhor forma possível e conseguir performar aquela carga que você se comprometeu em realizar no dia. E para manter uma rotina de sucesso, a programação precisa ser definida um dia antes. E mediante aquela informação a gente vai ajustando a nossa operação de acordo com o volume de carga que eu tenho que movimentar aqui dentro. A gente sempre procura priorizar o container cheio, né? Para poder performar um pouquinho melhor, que a rentabilidade do container cheio é maior do que a do vazio. Então a gente sempre prioriza o movimento do cheio aqui no nosso terminal. Marcos lidera uma equipe de 38 colaboradores e relata que para ser um bom gerente é preciso entender os limites de cada funcionário. No meu ponto de vista, o mais importante é você conhecer cada funcionário, entender a alimentação de cada um e respeitar. Então a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo e sempre respeitando e entendendo o limite de cada um. É desta sala, com uma vista privilegiada do terminal, que ele acompanha todas as operações. Ô Jorge, aqueles contêineres de ureia lá, tem mais algum para real ou tá tudo certo? Eu tenho 3 no lavador, tem mais para real. Mas quando é necessário, ele assume a função e coloca a mão na massa. Se precisar, sim. Vou na oficina, se precisar dar uma marretada no container ou dois, se tiver que ser para fazer um socorro, eu faço. Se tiver que ficar na vistoria, eu vistorio. Eu tenho um bom conhecimento em quase todas as áreas aqui do terminal, então sempre que é possível, eu vou lá dar uma força quando necessário. Marcos, tudo certo com esse container? Tá ok. Nesse caso, ele está livre de furo, de odor, de sujeira, então ele está apto para receber carga. E ser gerente não é uma tarefa fácil. São quase 12 horas dentro do terminal e muitas vezes a saudade aperta. E a hora que bate uma saudade, eu tenho uma fotinha ali do meu filho ali, eu dou uma olhadinha, tem um desenho dele aqui também. Graças a Deus, minha esposa e meu filho, eles compreendem um pouco, né, dessa minha rotina, que eles já estão... Minha esposa já está comigo há muito tempo, então ela compreende um pouco a minha rotina diária e eu gosto do que eu faço, então a gente consegue levar de uma boa. Mas não há distância e nem cansaço que faça Marcos optar por outra profissão. Afinal, a área portuária para ele significa... Para mim, eu amo o que eu faço, eu adoro fazer isso.
E é uma área muito dinâmica, a pessoa tem que ser muito comprometida, muito dinâmica e os desafios vão aparecendo no decorrer do dia. Você começa para trabalhar, tá tudo bem, do nada vira tudo de perna para o ar e você tem que estar sempre ali correndo atrás, mantendo o foco e conseguindo ir resolvendo os problemas e botar a operação para andar. Chegou a hora do quadro Direito do Trabalhador. Hoje você tira dúvidas sobre um assunto relevante: educação. Vamos ver? Estamos em mais um quadro Direito do Trabalhador. Hoje vamos procurar trazer algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas da área da educação. O colégio pode indicar à loja que eu devo comprar o uniforme ou o material escolar? Veja só, a indicação ele pode fazer. O que ele não pode é obrigar a que você compre naquele estabelecimento indicado. Por muitas vezes, o colégio indica por facilidade, ou por conseguir um desconto, ou por direcionar aonde tem aquele produto que você precisa. A indicação não é obrigatoriedade. Você pode adquirir o produto em qualquer unidade, em qualquer estabelecimento que assim lhe prover melhor. Consulte preço, veja o que é melhor para você. Todo colégio é obrigado a fornecer o regimento escolar? Todo colégio tem por obrigação entregar um contrato daquilo que você estabeleceu através do aluno com o colégio, aonde também o regimento de tudo aquilo que rege ao colégio e as normas, para que você saiba quais são as punições, para que você saiba quais são os limites, para que você saiba efetivamente aonde você deve respeitar, ter a norma do estabelecimento da educação. Quantas vezes por ano a escola pode alterar o valor da mensalidade? Hoje é muito básico, os colégios eles fazem as turmas como semestrais, principalmente as universidades, porque eles podem fazer essa alteração semestralmente, a alteração, baseando-se no custo dos professores, no custo das aulas, você tem todo o estabelecimento. Os colégios, normalmente, só podem fazer isso uma vez por ano, porque como o ano letivo ele é integral, tanto que você assina o contrato, normalmente, com 13 meses. Já no início do ano, sabendo qual é a prestação daquele ano. O aumento só virá, evidentemente, no ano seguinte, porque é quando se faz todo o cálculo do custo do professor, o custo do estabelecimento, e aí sim para que você tenha a previsão do que você vai pagar no ano. É permitido a retenção de documentos escolares por conta do atraso da mensalidade? Nenhum colégio, nenhuma universidade, ninguém pode segurar documentos do aluno. Estando ele em atraso ou não, é obrigado a dar o documento ao aluno para que ele possa dar continuidade aos seus estudos em outro colégio. O colégio tem mecanismos de cobrança, ele pode entrar com ação de cobrança, ele pode entrar com alguma execução, ele pode fazer essas cobranças legalmente. Num passado, bem passado, haviam que eu não entrego se você não me pagar. Hoje não pode mais. Se houver isso, pode fazer uma denúncia e inclusive acionar o colégio ou a universidade para que você obtenha esses documentos de volta ao seu poder sem que você tenha por obrigação de pagar a dívida. Essa dívida é devida, deve ser paga em algum momento, mas não reter os documentos para isso. Agradecemos a atenção de vocês. Estaremos em um próximo quadro Direito do Trabalhador. O canal Aquaviário vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Você sabia? Anodo de zinco ou zinco protetor é uma placa ou barra de zinco que se fixa ao longo das obras vivas, a fim de evitar a corrosão do casco pela ação da água do mar. Canal Aquaviário. Apoio Orion, administradora de benefícios. Telefone 3271-9099. Visite nosso site. Há mais de 70 anos, o Setaporte é o Sindicato do Trabalhador Portuário. Forte, moderno e participativo. Representa hoje mais de 15 mil trabalhadores que atuam nas agências de navegação, terminais e operadores portuários. Aos mais de 4 mil associados, o Setaporte oferece atendimentos na área social, trabalhista, educacional e jurídica. Setaporte, retaguarda inteligente. Educação, saúde e meio ambiente.
São esses os núcleos de atuação da Fundação Setaporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor. A partir de agora, faremos várias assembleias para discutir os acordos e convenções coletivas deste ano. Vamos ouvir suas reivindicações e lutar por elas. Essa é a nossa missão. Venha, compareça, discuta e participe das assembleias para fortalecer o seu sindicato nessa luta. Setaporte, retaguarda inteligente. Uma instituição reconhecida por seu trabalho em prol dos idosos. É o Lar Fraterno de Cubatão, que conta com uma equipe empenhada em dar amor e atenção àqueles que mais precisam. O Lar Fraterno funciona nesta casa desde 1981 e atualmente abriga 28 idosos. O presidente da instituição, que está à frente da casa desde 2010, explica como a equipe consegue manter os assistidos. Que antigamente nós tínhamos 20 vagas sociais e hoje nós temos apenas 12. A diferença para 28, que dá 16, são idosos que a família nos pagam o equivalente ao que a prefeitura nos paga, R$ 1.400, R$ 1.500. Somado com o nosso serviço de telemarketing, que nos dá uma razoável importância, somado com os associados que nós temos, principalmente do quadro da Prefeitura Municipal de Cubatão. E somado com a ajuda dos empresariados de Cubatão, a gente tem conseguido tocar o Lar Fraterno. Mas ele admite que não é fácil fechar a conta. Um custo médio por idoso de R$ 2.500 a R$ 3.000, você incluindo tudo a necessidade, refeição, fralda, higiene pessoal, tudo que você pode imaginar. É feito um cálculo de R$ 2.500 a R$ 3.500 mensais. Então você está sempre precisando, eu estou sempre no telefone, recorrendo a amigos na doação de mistura, na doação de alimentos, na doação de fraldas, né? Eu tenho alguns empresários que a gente tem essa facilidade, graças a Deus. Então a gente está sempre necessitando de uma doação de uma cesta básica, de uma doação de fralda, em atender o telemarketing, que é um trabalho feito com seriedade, para poder dar o equilíbrio necessário. Mas mesmo com as dificuldades, o Lar Fraterno presta um serviço de excelência. Com uma equipe muito dedicada, o atendimento aqui é uma referência quando se trata de cuidados especiais com os idosos. Entre os serviços oferecidos está a sessão de fisioterapia, muito importante para quem está com os movimentos comprometidos, devido à idade avançada. Os abrigados daqui também participam de outras atividades, visando o estímulo e a socialização. Lívia é terapeuta ocupacional e relata como o trabalho é desenvolvido por aqui. A gente faz trabalho uma semana com música, na outra semana a gente faz atividades de costura, fazer uma atividade de estimulação cognitiva. Tem alguns idosos que não têm a sua dificuldade de coordenação motora, então a gente trabalha aos poucos com cada idoso, sempre trabalhando em conjunto, sempre fazendo com que um respeite a necessidade do outro, a sua dificuldade. A gente faz em que todos interajam bem, harmoniosamente. Aqueles idosos que não conseguem fazer alguma atividade por algum problema visual ou auditivo, a gente acaba inserindo no grupo, tá? Sempre tento fazer com que os idosos sempre trabalhem em grupo, nunca individual. Aqui, tudo é feito para que os idosos se sintam em casa, como se fosse uma grande família. A assistente social explica como é a rotina da instituição. Eles têm o café da manhã, tem o lanche, entre o almoço eles comem uma fruta, entre o café e o almoço. À tarde eles têm o lanche da tarde, à noite eles têm a janta e após a janta eles têm a ceia. Sem condições de cuidar do marido, Dona Maria do Carmo encontrou no Lar Fraterno o mesmo tipo de cuidado e atenção que ela teria com ele, que já está aqui há 5 anos. São muito carinhosos com eles,
eu não tenho horário para vir aqui. Eu posso vir de manhã, à tarde, eu não aviso. Até uma das meninas falou assim, a senhora gosta de fazer surpresa? Eu falei, não, é quando o tempo dá para eu vir. Muito boas meninas, tenham cuidado com ele, uma atenção. Ele é um pouquinho teimoso, mas elas relevam, né? Graças a Deus eu não tenho o que reclamar. E para quem se dedica a esse trabalho, reconhece o quanto ganha com essa experiência. Esse trabalho me traz muito assim, energia, força, amor, porque são pessoas, são idosos, né? E são pessoas, né? Que são pessoas carentes, que independente não de seus familiares comparecerem ou não, sempre tem esse lado carente, né? Então é uma troca de amor. Acho que o que a gente faz aqui é troca de amor e carinho. Para mim é um trabalho novo, porque eu sempre trabalhei com criança e adolescente. Então, para mim foi uma novidade trabalhar com idoso. Está sendo muito gratificante. Eu aprendo muito com eles, muito, né? Porque eles têm uma experiência vasta para nos passar, né? Então, para mim, está sendo um aprendizado. E há quem observe que faltam políticas públicas para os idosos terem um futuro melhor. Já tinha recebido a informação dos meus pais que você sempre tinha que olhar para o semelhante, né? E eu saio daqui com um dever cumprido de ter feito muito pelo meu semelhante. Na verdade, existe muito investimento para criança e adolescente e muito pouco investimento para o idoso. Então, o Brasil precisa acordar para o investimento para o idoso. Hoje é o meu doce novamente me deu fé. No próximo dia 14 de julho, a Fundação Setaporte realiza o primeiro seminário de avaliação de projetos sociais. O público-alvo é de dirigentes de entidades e gestores. O evento terá palestras com especialistas em gestão, que vão mostrar metodologias de avaliação e organização, com metas estabelecidas. O seminário acontece às 8h30 no auditório da Unimonte. As inscrições podem ser feitas através do blog da Fundação Setaporte. O Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico da Fundação Setaporte realiza um feirão sempre na segunda sexta-feira de cada mês, com eletros eletrônicos usados. O objetivo é arrecadar fundos para manter e ampliar as salas de inclusão digital dos núcleos da Fundação. São diversos aparelhos eletrônicos, como geladeiras, televisores, micro-ondas, equipamentos de informática e muito mais. Os valores vão de R$ 5 a R$ 500, podendo ser parcelado em 2 vezes nos cartões de crédito. O horário do feirão é das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. O Centro de Reciclagem fica na Avenida Conselheiro Nébias, número 85, no Paquetá, em Santos. E o canal Aquaviário fica por aqui. Para assistir na íntegra esta edição, acesse o site do Setaporte a partir de segunda-feira. E através da fanpage você pode participar do programa com sugestões de pauta para as reportagens. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo programa. Apoio Agon Academia, Stroke Praia Mar, Maçã Verde e Jorge Coifer.